delongas, eu passo a palavra para mim, né, para fazer a última apresentação de hoje aqui. Sim. Sim? Então é o seguinte, gente. Esse artigo aqui, ele lida um pouquinho com política fiscal, né? É o tema que eu gosto de trabalhar. E o que nós fazemos, né, eu e o Cleomar, também lá do PPGE-UFO, é uma análise entre receitas e despesas públicas, né? Uma análise do nexo causal entre as duas, uma análise mais de curto e de longo prazo, né? Que se desdobra entre curto e longo prazo, mas sem muito spoiler, vamos direto para as apresentações, que são bastante slides. Então é o seguinte, existe uma literatura clássica aí na análise de política fiscal que tem a ver com a questão do tamanho ideal do governo, né? Nas democracias, principalmente, porque o tamanho do governo nas democracias ele depende do pacto político-social que é firmado nas sociedades. Então, inúmeros trabalhos, desde lá do século XIX, com a instituição da chamada Lei dos Dispêndios Públicos Crescentes do Adolf Wagner, né, e depois com as contribuições do Keynes, do Kalec, que propõe a utilização da política fiscal para estabilizar o ciclo, principalmente a fase recessiva do ciclo. Nós chegamos ali no final dos anos 60 e anos 70 com essa discussão acerca do tamanho dos governos. Inúmeros autores trabalharam com isso. A curva de Laffer é daquele período, né, um paper do Judwinski, lá de 1978. Nós temos também várias contribuições do James Buchanan, né, que trabalha ali um pouquinho com a hipótese do Leviatã. E nós temos esses 4 autores, né, que são autores que se debruçaram nesses respectivos artigos a estabelecer o tamanho do governo a partir de um nexo entre os tributos e as despesas públicas. E eles partem, principalmente o Milton Friedman e o Alan Piacock, de uma anteposição muito clara em relação aos seus pressupostos. O Alan Piacock, né, quem começou essa discussão, na verdade, nos anos 60, analisando a economia britânica, e ele chegou a uma constatação de que episódios temporários, como guerras, como epidemias, como calamidades, que demandam a elevação do gasto público a curto prazo para fazer face a essas dificuldades, eles produzem um aumento permanente da carga tributária. Então, elevações temporárias de gasto público em face de calamidades levam a elevações permanentes da carga tributária e, portanto, do tamanho do governo. O Friedman vai escrever em 1978 um paper sobre regras fiscais nos Estados Unidos e vai defender que não, que o governo ele só pode gastar recursos que ele possua previamente e que, portanto, o governo não deve, digamos assim, o nexo causal é inverso. Tá? Os impostos eles causam as despesas no modelo do Friedman, enquanto as despesas causam os impostos no modelo do Alan Piacock. E aí você tem outras contribuições, a do Richard Musgrave também lá no começo dos anos 60, que vai dizer que impostos e despesas elas vão se causar mutuamente. E, finalmente, aqui o Bagestani, num paper orientado para os Estados Unidos também, ele vai dizer que impostos e despesas eles não se influenciam, não há nexo causal entre essas variáveis. Mas o plano de fundo é o seguinte: o que determina o tamanho da carga tributária é o gasto, ou o que determina o gasto, segundo Friedman, é o tamanho da carga tributária. A polêmica envolvendo essa literatura ela está relacionada a isso. Há um conjunto extenso de literatura empírica analisando diferentes países, diferentes amostras, diferentes períodos no tempo e com resultados apontando para várias direções, tanto despesas causando receitas, quanto receitas causando despesas. E, enfim, o que nós fizemos, né, o Cleomar e eu, foi uma análise disso para a economia brasileira entre o ano de 2000 e o ano de 2019.
observando aí o comportamento. Por que o período? Né? Primeiro porque o ano 2000 foi o ano de criação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nos anos 2000 já haviam em curso no Brasil boa parte das regras fiscais que hoje existem. Então, a nossa amostra ela contempla Lei de Responsabilidade Fiscal, ela contempla regime de metas primárias, né, de resultado primário, elas contemplam teto de gastos públicos, ela contempla um conjunto de medidas fiscais, ali, de regras fiscais que foram adotadas no período. Além do mais, ela contempla também a mudança de regime macroeconômico no Brasil, que foi o tripé macroeconômico do final dos anos 90 até meados ali de 2007. Isso não é claro na literatura, quando houve a mudança de regime do tripé para a nova matriz, né? Mas alguns autores trabalham com 2007, outros com 2006, outros com 2008. Então, enfim, meados dos anos 2000, houve mudança do regime macroeconômico e isso perdurou até 2014. Então, a nossa amostra de dados ela vai contemplar não só o período de regras fiscais, mas também o período de períodos macroeconômicos distintos, de orientações macroeconômicas distintas. O que nós fizemos aqui foi a estimação de 8 modelos NARDL. Né? A abordagem NARDL, né, ela é uma ampliação dos modelos ARDL, que ela tem algumas vantagens para esse tipo de análise. Né? Como o nosso período é longo, a primeira constatação aqui é que nós conseguimos, via estimação desses modelos, tanto a ARDL, dessa família de modelos, encontrar parâmetros tanto de curto prazo quanto de longo prazo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós conseguimos regredir séries com ordens de integração distintas. Né? Essa é uma segunda vantagem do método. E o terceiro ponto, né, é que a análise dos multiplicadores dinâmicos nos modelos NARDL ele nos permite captar assimetrias entre choques positivos e negativos das receitas e dos gastos públicos. Portanto, o que essa literatura faz é estimar modelos no qual as receitas e as despesas elas variam, elas se alternam na posição de variáveis explicativas e explicadas, e, portanto, nós temos aí parâmetros que vão ditar o comportamento de longo prazo e o comportamento de curto prazo. Pelo lado das receitas, o que nós usamos foi as receitas líquidas do governo federal, né, dados do Tesouro Nacional, descontadas transferências de estados e municípios. E pelo lado das despesas, nós usamos 3 variáveis. Por isso, 8 modelos estimados. As despesas totais, as despesas obrigatórias e as despesas discricionárias. Então, isso, daqui a pouquinho, nós vamos comentar os resultados. Mas por que isso? Para ver se há um nexo distinto, a depender da natureza das despesas públicas. Foi basicamente isso que nós fizemos. Bom, então aqui uma breve apresentação dos modelos. Né? O primeiro modelo usa receitas versus despesas totais. O segundo modelo usa despesas totais versus receitas. O terceiro modelo usa receitas versus despesas obrigatórias. O quarto modelo usa despesas obrigatórias versus receitas. E o quinto modelo usa as receitas versus as discricionárias. E o sexto, as discricionárias versus as receitas. E todos os modelos são controlados pelo IBCBR, que aqui é uma proxy do PIB, né, um indicador antecedente do PIB da economia brasileira, que nós utilizamos aqui para ver como receitas e gastos públicos se ajustam no ciclo econômico. Bom, aqui já entrando nos resultados, né, são algumas tabelas que nós temos. Há outras tabelas além dessas aqui da apresentação, eu não coloquei todas para não estourar o tempo, mas o primeiro teste que nós fizemos foi um teste de diagnóstico, que nos permite ver a quantidade de defasagens produzidas pelo modelo, todas elas estimadas aí pelo critério de Akaik. Os testes também de autocorrelação via teste LM. Os nossos parâmetros são estáveis em todos os modelos, acho que com exceção de 2, onde houve uma instabilidade bastante localizada.
E aqui, já entrando nos resultados, nós temos aqui os testes de cointegração. Isso significa que, mesmo diante das dificuldades fiscais brasileiras, né, o fato do nosso teste ter passado na cointegração, ter sido significante na cointegração, significa que, mesmo diante de todas as dificuldades fiscais brasileiras, no longo prazo, receitas e despesas públicas continuam caminhando juntos. Então, eu acho que isso importa para a análise da solvência de longo prazo da política fiscal. Você tem déficits a curto prazo, você tem choques a curto prazo, nós já vamos falar um pouquinho disso, mas no longo prazo, receitas e despesas dão um jeito de se encontrar e continuar caminhando juntas. Então, essa é a primeira tabela, uma tabela de teste de diagnósticos. Há uma segunda tabela de teste de diagnóstico, onde nós fizemos um teste VALD para detectar simetrias entre choques de receitas e despesas, tanto de curto quanto de longo prazo. Eu não acrescentei ela aqui, porque sobre isso a análise dos multiplicadores dinâmicos logo mais vai esgotar o tema. Na abordagem de longo prazo, o que nós podemos ver aqui, né, os coeficientes de longo prazo estimados, é que no longo prazo há pouca significância estatística entre as variáveis fiscais. Isso mostra que, basicamente, tanto para choques negativos quanto para choques positivos, receitas e despesas não se influenciam mutuamente no longo prazo. Elas são determinadas por outros fatores, e aí o IBCBR aqui, a proxy do PIB, ela nos dá essa dica, né? Receitas e despesas, elas são muito sensíveis ao ciclo econômico. E, mais do que isso, nós temos uma sensibilidade maior pelo lado das receitas. Então, vocês vejam os parâmetros significativos, que quando o PIB cresce, quando a atividade cresce, as receitas a longo prazo tendem a crescer também. E quando elas caem, normalmente as receitas caem também. Isso fica claro aqui nos nossos resultados. Pelo lado das despesas, a coisa não é tão óbvia assim, né? Quando o PIB cresce, as despesas crescem, mas quando elas caem, as despesas nem sempre caem a longo prazo. E não há também muita significância estatística, principalmente aqui nas nossas despesas obrigatórias. E aí nós vamos fazer a nossa análise de curto prazo, que é exatamente a análise do nexo causal entre receitas e gastos públicos. Isso nós estimamos de um modelo de correções de erros aqui. E aqui o que nós temos aqui são evidências ambíguas em relação àquela literatura de nexo causal que eu disse para vocês. Em primeiro lugar, o modelo 1 está mostrando aqui, ele tem as receitas como variável explicada, ele está mostrando que choques de despesas elas produzem efeito causal de curto prazo sobre as receitas. Porém, o modelo 2 mostra que as receitas não exercem nenhum tipo de efeito sobre as despesas. Então, aqui nós temos uma evidência favorável à taxonomia gastar, arrecadar. O Brasil é um tipo de economia que pode ser enquadrada na taxonomia Spend-Tax. O modelo 3 e o modelo 4 corroboram com a hipótese do modelo 1 e 2. Né? Só que agora nós temos a despesa obrigatória como variável explicativa explicada aqui. Então, novamente, nós temos que as despesas obrigatórias causam receitas no modelo 3 e as receitas não causam despesas obrigatórias no modelo 4. E aqui a análise do ECM, ela mostra que, por exemplo, o ajuste das despesas obrigatórias ele é demasiadamente mais lento em relação ao ajuste das despesas, das receitas. Quando você dá um choque sobre as receitas, aproximadamente 12% dos choques dados retornam para a trajetória de longo prazo no primeiro mês. É isso que esse coeficiente está mostrando. Ao passo que, quando você dá um choque sobre as despesas obrigatórias, apenas 2% retornam no primeiro mês. Isso é uma evidência também que mostra um pouco da nossa institucionalidade fiscal, gastos públicos muito rígidos. Então, é sempre difícil corrigir a trajetória das despesas obrigatórias no Brasil. Finalmente, modelo 5 e 6, aqui onde eu falei que existe a ambiguidade. Porque no modelo 5, que tem as receitas como variável explicada,
As despesas discricionárias não causam as receitas. Porém, no modelo 6, cujas despesas discricionárias são a variável explicada, as receitas causam. Então, o Brasil, a economia brasileira, ela pode ser considerada spend tax para as despesas totais e para as despesas obrigatórias, mas ela pode ser considerada tax spend para as despesas discricionárias. O que isso significa? Significa que quando as despesas obrigatórias crescem, elas puxam a carga tributária. Porém, quando as despesas discricionárias caem, elas derrubam a arrecadação. Isso pode estar relacionado aí com o efeito multiplicador do PIB e o efeito disso sobre as receitas, enfim. No paper, nós fazemos uma discussão um pouco mais detalhada sobre isso. Eu vou acelerar. Essa tabela aqui é um teste de Granger-causalidade de Toda e Yamamoto, um paper de 95. E ele corrobora, basicamente, eu não vou me ater a ele porque é um teste de robustez, mas ele corrobora, basicamente, com o que diz a tabela anterior, com o que diz a análise do mecanismo de correção de erros. Vou correr aqui para não ultrapassar o tempo. E aqui nós temos os gráficos dos multiplicadores dinâmicos. São 6 gráficos, cada um para um modelo estimado. Então, esse primeiro gráfico aqui, ele mostra choques de despesas totais sobre as receitas, né? Portanto, se você tem choques tanto positivos quanto negativos, no longo prazo a despesa faz a receita crescer. E na figura 1B, nós temos aqui o lado do PIB. Então, do lado direito vai ser sempre o PIB, sempre o IBCBR, e do lado esquerdo aqui na nossa tela, né, para quem estiver olhando, nós temos sempre choques fiscais. O que eu quero que vocês olhem é o seguinte: choques positivos na atividade, elas levam ao aumento da arrecadação, né? Porém, choques negativos levam à queda da arrecadação muito maior. Esse é o primeiro ponto. E esse padrão vai se reproduzir tanto no modelo 3 quanto no modelo 5, que tem as receitas como variáveis explicadas. Então, quando você dá um choque na atividade positivo, quando o PIB cresce, as receitas crescem e crescem acima do PIB. Quando o PIB cai, as receitas caem e elas caem muito acima em comparado quando o choque é positivo. Portanto, o efeito assimétrico aqui é negativo. Mudou o gráfico? Mudou. A mesma coisa não é vista quando nós utilizamos a despesa como variável explicada. Então, eu quero que vocês reparem aqui, principalmente o gráfico 2B, que mostra que quando você dá choques tanto positivos quanto negativos no PIB, as despesas totais do governo federal continuam crescendo. Então, aqui nós temos um problema, né, de solvência de longo prazo da política fiscal brasileira, quando nós olhamos esses gráficos e os gráficos anteriores, que é a questão da política fiscal no ciclo, né? Porque o que esses gráficos estão mostrando é basicamente que quando o PIB cresce, crescem as receitas e crescem as despesas totais. Mas quando o PIB cai, caem as receitas e as despesas totais continuam crescendo. Então, na fase recessiva do ciclo, você tem aí um viés de déficit na política fiscal puxado pelo gasto obrigatório, porque quando nós vamos aqui, modelo 3 e 4 agora, observar o papel do gráfico obrigatório, das despesas obrigatórias, esse é o modelo 3, tem as receitas como variáveis explicadas. Mas quando você olha aqui as despesas obrigatórias como variáveis explicadas, o comportamento é muito parecido com os das despesas totais. Isso significa o quê? Que o crescimento compulsório do gasto público, dado regras constitucionais, porque o Brasil é o seguinte: você tem várias regras fiscais ali que impõem freios ao crescimento do gasto público, mas você tem na mesma Constituição várias outras regras não fiscais que pressionam o gasto público a crescer compulsoriamente. Então, essa despesa obrigatória, ela continua crescendo na fase recessiva do ciclo, mesmo diante de choques negativos do PIB, a despesa obrigatória continua crescendo e continua produzindo crescimento das despesas totais. Isso não é verificado pelo lado das despesas discricionárias.
Então, as despesas, o gráfico 6B aqui, ele está mostrando exatamente o contrário. Que quando o PIB cai, né, você tem uma redução, pelo menos a curto prazo, das despesas discricionárias, e isso mostra assim, uma característica perversa da política fiscal no Brasil, porque as despesas discricionárias ela é tida como a literatura, como aquelas que têm o maior efeito multiplicador sobre o PIB. Portanto, quando o PIB cresce as despesas discricionárias, cresce as obrigatórias, cresce as totais. Mas quando o PIB cai, as receitas caem, as obrigatórias continuam crescendo, mas as discricionárias caem. Então, isso torna o ciclo mais profundo e mais longo na nossa avaliação. Então, é basicamente isso, né? A nossa análise de assimetrias mostra ali que há um diferencial no ciclo, choques positivos, choques negativos têm efeitos distintos sobre receitas e gastos públicos. A economia brasileira é gastar, arrecadar, ela é spend tax normalmente, na maioria dos casos, mas no caso da despesa discricionária, ela é tax spend. E você tem ainda um padrão de longo prazo que, apesar de todos os percalços, ele é respeitado na economia brasileira. Sem mais delongas, muito obrigado.